Oi, meu nome é Jéssica, sou estudante do curso de Bacharelado em Biologia na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E nesse vídeo eu vou apresentar algumas características do reino Fungi. Ele é representado por uma diversidade muito grande de organismos, sendo constituído por mais de 100 mil espécies, e a cada ano é descoberto cerca de 4 mil novas espécies, sendo o segundo grupo mais diverso. Você sabia que o maior ser vivo da Terra é um fungo? Pois é, ele é chamado Armillaria solidipes, conhecido por cogumelo do mel. Foi identificado no ano 2000 na Floresta Nacional de Malibu, no Oregon, Estados Unidos, e pode chegar a pesar cerca de 6,5 toneladas e ocupa uma área de 9.000 km², aproximadamente 1.600 campos de futebol. Agora que sabemos o quão fantástico é esse reino, vamos conhecer seus aspectos morfológicos, reprodutivos e sua importância. São organismos eucariontes, ou seja, suas células possuem mais organelas e têm a presença de um núcleo definido. São heterótrofos, então eles não são capazes de produzir seu próprio alimento. Sua alimentação é feita por ingestão de compostos orgânicos e podem ser unicelulares ou pluricelulares. Onde ficam? Esses seres não são difíceis de serem vistos, costumam estar em lugares úmidos e com pouca luz, normalmente encontrados no solo, na água, nos vegetais e animais, inclusive em nós seres humanos. Geralmente, os fungos possuem uma morfologia constituída de filamentos alongados, microscópicos. São denominados rifas, conjuntos de células. O conjunto de rifas forma um micélio, que por sua vez compõe o corpo do fungo. As rifas podem ser cenocíticas, quando não contêm septos, que formam partições entre duas cavidades, e septadas, compreende a presença de septos, formando compartimentos. A imagem mostra os 3 tipos de rifas, quando ela é septada e unicariótica, septada e multicariótica e cenocítica. Os fungos já foram pertencentes ao reino Plantae, mas por possuir características únicas, hoje têm seu próprio reino. Além disso, são organismos mais intimamente relacionados aos animais do que às plantas. Algumas dessas particularidades estão presentes em sua parede celular, que é formada por uma matriz de fibras de quitina, o que lhe oferece maior resistência. Eles armazenam energia em forma de glicogênio, o mesmo polissacarídeo armazenado pelo homem, e sua respiração pode ser aeróbica, consumindo oxigênio, ou anaeróbicos facultativos, fazendo fermentação alcoólica. Nos organismos fúngicos ocorrem 2 tipos de reprodução, assexuada ou sexuada. A reprodução assexuada não tem variabilidade genética, pois são formados organismos iguais. Vou explicar a partir do micélio. Nessa estrutura acontece o processo de mitose entre as células, que se multiplicam mantendo o número de cromossomos, produzindo assim os esporos N. Esses são liberados no ar e, se o ambiente estiver favorável, acontece a germinação, formando células haploides. A junção dessas células forma as rifas, e o aglomerado de rifas constitui o micélio. Já a reprodução sexuada permite variabilidade genética. Ela passa basicamente por 3 etapas: plasmogamia, cariogamia e meiose. Aqui mostra um esquema para entendermos melhor como funciona a reprodução sexuada. Inicialmente, 2 células haploides do micélio vai passar pela plasmogamia, que é a junção dos citoplasmas. Depois vai ocorrer a cariogamia, a junção dos núcleos. Nesse processo, as 2 células que eram haploides vão se fundir, formando assim uma célula diploide, formada pela junção desses 2 núcleos. Em seguida, é formado os esporos haploides, após a meiose. Então, os esporos são liberados no meio ambiente e germinam, originando assim novas células N, ou seja, haploides. E assim essas células se unem, constituindo as rifas, que se juntam e formam o micélio, e assim sucessivamente. Taxonomia. Com base nas características do RNA ribossômico, os organismos vivos são classificados em 3 domínios:
no qual os fungos pertencem ao domínio Eukarya e possui 5 filos principais: Chytridiomycetus, Zygomycetus, Glomeromycetus, Ascomycetus e Basidiomycetus. Como podemos perceber, o reino fúngico compreende uma grande variedade, e entre inúmeros desses organismos, alguns desempenham papéis muito importantes em vários aspectos da vida. A maior importância dos fungos é que eles são decompositores de matéria orgânica. Dessa forma, eles realizam uma reciclagem dessa matéria na cadeia alimentar. Os fungos, quando realizam simbiose com algas, formam os links, e esses são valiosos bioindicadores, sendo sensíveis à poluição. Por isso, é bem difícil encontrar esses organismos em cidades grandes, como São Paulo. Os seres fúngicos também participam da produção de alimentos e bebidas, como, por exemplo, pães, alguns tipos de queijos, bebidas alcoólicas como o vinho e a cerveja. E está presente também na fabricação de medicamentos, antibióticos como a penicilina, um fármaco muito utilizado, extraído do fungo Penicillium.